sociais. Eu quero Ah, não é Twitter, é Instagram. Gostamos. Ó, o Nenê, hein, já publicou aí a despedida de maneira oficial. Obrigado por tudo, nação vascaína. Hoje, me despeço desse gigante. Vasco que me abriu portas em 2015 e de lá pra cá tem sido a minha casa. Um lugar no qual eu conquistei, trabalhei, triunfei e aprendi a respeitar com todo o meu coração. Vivi muita coisa boa com essa camisa, com momentos únicos que ficarão pra sempre na minha memória. O amor e o respeito que obtive de vocês, torcedores, companheiros e funcionários durante esse tempo, até em momentos difíceis, jamais esquecerei. Essa história é nossa e nunca sairá do meu coração. Eu agradeço a direção por entender a situação e permitir viver um novo desafio na minha vida. Obrigado aos torcedores cruzmaltinos, estarei sempre na torcida. O post foi há 12 minutos, já tem ali quase 15 mil curtidas, hein? Sabe qual é a minha dúvida? Mas foi bonito, vai. Foi. Bom texto. Alguém me falou, acho que foi o Baran, que o Nenê já tinha essa decisão tomada, ou foi o Formiga? Não, eu que pensei que sim. E ele ficou esperando e secando, provavelmente, a eleição, né? Para torcer pro Eurico não vencer, porque ali, pelo post dele, pelas informações que a gente tem, foi uma decisão amigável. Ele abriu mão da grana, o Vasco entendeu as necessidades dele e deixou sair. Como a relação dele com o Eurico e o Euriquinho já não era boa, isso é fato, talvez ele não abrisse mão. Quer sair, estão brigando na justiça. Então, mas sabe o que é fogo? A impressão que me dá é que ele esperou o Bran ou o Campelo para chegar e botar as cartas. Assim como o Anderson Martins, o Nenê tinha contrato em vigor. Inclusive o contrato do Nenê ia até dezembro. Então é mais uma saída. Todos os que saíram tinham. Mais uma saída que não rende R$1 pro Vasco. Esse negócio de contrato em vigor o Neymar também tinha com o Barcelona, mas o Barcelona recebeu. Então, e bastante coisa, né? Ok, só que o Barcelona recebeu. Mas se você colocar no papel, o Vasco não está recebendo? Não. Mas está deixando de pagar. E aí eu não digo nem pagar os salários, pagar a dívida, né? Então, tem um cunho financeiro também. Enxuga a folha, né? Não digo nem enxugamento de folha. Estou dizendo dívida. O Vasco devia ao Anderson Martins. O Vasco devia ao Nenê. E agora não deve mais. Claro que é melhor você ficar com o jogador e não ter dívida nenhuma. E ter um grande técnico, mas, né, claro. O que eu estou colocando é o seguinte, essa história de que o Vasco está perdendo o jogador... É o famoso prejuízo pouco é lucro, é isso? Mas será que foi estudado, Baran? Porque, de repente, daria para negociar essa dívida na justiça. Mas o Vasco não abre mão. Mas aí, olha só, vendendo... Cara, se vai na justiça, não está na justiça. E a história do Nenê não é bem assim, não. A história do Nenê de abrir mão é mais ou menos assim. O negócio é o seguinte, o Vasco e o São Paulo, eles têm umas dívidas entre eles, tá? E o Vasco vai negociar com o São Paulo esse valor. Aliás, o Vasco deve ao São Paulo. O Vasco tem uma dívida com o São Paulo e aí vai negociar com o São Paulo, do São Paulo abrir mão dessa dívida que o Vasco tem com ele para poder também liberar o Nenê. Então o Vasco se livra de duas dívidas, uma com o Nenê e uma com o São Paulo. E tem um detalhe. Eu queria botar uma pimenta nessa discussão. A apuração também do Lucas. Aqui a gente não se trata de expor disso, mas são apurações e muitas dessas informações estão aí. O salário do Nenê, somando luvas, carteira e imagem, girava ali na casa dos 400 mil. Ele vai ganhar menos no São Paulo. Ele aceitou ganhar menos no São Paulo, né? Para você ver o quanto a questão familiar e o quanto o ambiente para ele estava desgastado. E na cabeça dele, perspectiva. Que você não pode julgar. Na reunião de hoje, perspectiva é pessoal. Na reunião de hoje, o Nenê falou algumas vezes, repetiu de que ele tinha como objetivo morar perto dos filhos, né? Citou a idade que ele tem ano passado, e o desejo de morar perto dos filhos. Põe pimenta, fera. Põe a malagueta aí, vai. A gente tá na semana de Flamengo e Vasco, eu vou trazer só um detalhe. Porque se falou muito, a gente ouviu muita opinião dos vascaínos, seja do nosso elenco, na rua, pessoal do estúdio, que tem muito vascaíno. Da galera na hashtag jogando em casa. No jogo da velha jogando em casa, primeiro ia ser antigo, hein? O fato do Vasco torcer para o Flamengo ganhar a Sul-Americana, para o Vasco estar direto na fase de grupo. Talvez, isso aí é só uma pimentinha. Se o Flamengo tivesse vencido
a Sul-Americana e o Vasco na fase de grupos, desse tempo, o Vasco organizar um pouco mais a casa, não ser esse mata-mata a definir o futuro do Vasco, talvez a perspectiva para os jogadores que estão saindo. Não, já estamos na fase de grupo de uma Libertadores, até terminar lá o final de maio, dá tempo de arrumar a casa. Você vê como os deuses do futebol às vezes pregam peças, né? E no meio do caminho veio uma informação maluca hoje, um boato, de que o Vasco estaria interessado no Henrique Dourado, o Barão. O time está visivelmente sem dinheiro, né? Perdendo jogadores ali por questão salarial, de atraso e tudo mais. Não faz nenhum sentido isso. E qual é o sentido de trazer o Henrique Dourado? E o Fluminense já bateu o pé, já deixou claro para quem quiser comprar. 4,5 milhões de euros. Se não vir com 17 milhões de reais, um abraço não vai levar. Como é que você viu essa questão aí do Vasco cogitar um Henrique Dourado, Barão? Ou se você tem uma informação a mais aqui para acrescentar, que é sempre bom, né, Não, Barão? eu acho que cogitar o acerto com o Henrique Dourado é muito viável, porque o salário que o Vasco paga, ou pagava ao Nenê e ao Luiz Fabiano, o salário do Henrique Dourado é menor. O problema aí seria o que exige o Fluminense. 17 milhas. Só que aí você tem as composições. Por exemplo, o Fluminense deve ao Henrique Dourado? O Henrique Dourado... Parece que sim. Sim. Pelo que ele falou, né? Claro. Então, o Henrique Dourado poderia também abrir mão de um percentual para o Fluminense liberar. E outra coisa, o Henrique Dourado vai jogar pelo Fluminense? Não mais, correto? Pelo que o Abel falou, enquanto não resolver essa situação aí, não joga. Então, enquanto ele está sem nem jogar... está sendo relacionado. Então, enquanto ele está lá, o Fluminense vai acumulando mensalmente ou dívida ou pagando ao Henrique Dourado. Então esse valor você pode tentar viável, uma composição. Você acha, então? Não, eu não acho viável o pagamento do Vasco, a multa rescisória. Mas, tipo, negociável, então, vai. Acertar com o Henrique Dourado é muito simples para o Vasco, bem simples. Como é que ele vai abrir mão do que o Fluminense deve para ele para acertar com o Vasco? O Nenê abriu, cara. Mas é diferente, ele tá indo pro São Paulo. E outra coisa, eu passei por isso em 2004, se eu não me engano. Mas o Henrique Dourado... Não dá para você estar com 3 meses de salário atrasado e trazer um jogador por 17 milhões, Barão. Não, mas ninguém falou em 17 milhões aqui. 15, 12, 10, também 8, não falei, 6. também não falei nada disso. Também não falei nada disso. Quer de graça, joga no Não meu time. adianta combinar só salário, tem que pagar a multa e resolver com o clube. Mas essa foi a pergunta que você fez pra mim, eu disse que é difícil negociar. Acertar com o Henrique Dourado é fácil. Bota no colchão, segunda-feira aí, o professor Wallace mesmo. Ó, seguinte, hein? Vou ter que fazer, né? Ai, é hoje, não. LFA o quê? LFA 32. Ó o Mamutão, ídolo. Beijo ó o pra Mamutão. Ídolo máximo. Mamutão! É Open Fight Game Over, meu garoto, ataca! Hoje tem